Então a gente vai revisar algumas coisas que até já falei rapidamente aqui da camada de rede. Uma delas é o MTU, né, que é uma unidade máxima de transferência. É importante a gente saber do MTU, porque ele é, de certa forma, um limitador, ou, no mínimo, ele demanda uma estratégia para que o pacote seja transportado. Então, o MTU, na verdade, é um limite, uma unidade máxima de informações, ou do tamanho de unidade que pode ser trafegada. Então, um exemplo disso, se você tiver com um MTU, você tiver uma estrutura de rede onde todos os protocolos suportam um MTU grande, maior, você pode enviar pacotes e esses pacotes vão chegar ao destino tranquilamente passando pelos hubs ou roteadores. Mas se você tiver limitação em algum desses protocolos, e aí é importante a gente ver a questão de encapsulamento. Pessoal, ficou claro o que é encapsulamento? Tranquilo? Vamos voltar um pouquinho lá na camada de enlace para ver a questão do encapsulamento. A gente lembra que a unidade de rede, aliás, a unidade física manda bits. Ela está preocupada com bits, especificações de dispositivos, hardware, etc. A camada de enlace já trata a questão dos frames. Ou seja, você já tem um conjunto de bits e você também tem uma padronização nesses conjuntos, nesses frames. Então daí você já tem protocolos. Imagina um cenário de uma rede Ethernet, aquela rede que foi inicialmente desenvolvida pela Xerox. Então esse protocolo que basicamente tomou o mercado, hoje você consegue instalar uma rede local com baixo custo, com facilidade de informações, muita compatibilidade de equipamentos em cima do padrão Ethernet. Esse frame Ethernet, ou seja, esse padrão, esse protocolo, ele vai transportar a informação que você precisa. Então, nas camadas superiores, você pode ter diversos protocolos. Esses protocolos das camadas superiores, eles serão encapsulados, eles serão colocados em cima desse protocolo Ethernet para que ele seja distribuído na rede local. Quando a gente imagina um cenário de uma rede local acessando a internet, se você for analisar até a camada 2, você tem simplesmente protocolos da Ethernet, ou seja, daquela rede até a camada de enlace. O que essa rede vai estar transportando? Outros tipos de dados definidos pelas camadas superiores. Se você estiver utilizando acesso à internet, você pode estar transportando protocolos ou essa pilha de protocolos IP. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho desses protocolos e qual é a função deles. Mais adiante nós teremos uma aula no laboratório para utilizar uma ferramenta que você utiliza para analisar os pacotes da rede. Essa análise de pacotes, ela tem diversos objetivos. Em geral, você pode utilizar para aprimorar os protocolos, ou seja, o processo de desenvolvimento dos protocolos parte do uso de ferramentas de análise. Você também pode utilizar essa ferramenta para monitorar algum serviço na sua rede. Então, eu vou tentar trazer isso para um cenário do dia a dia. Imagina que você tem uma situação na empresa onde diversos usuários estão conectados na sua rede local. Nessa rede local você tem diversas aplicações, o que é comum. Tem aplicação de banco de dados, tem servidor de arquivos, tem servidor de impressão, tem de repente lá um servidor para uma aplicação específica. O que seria uma aplicação específica? Você pode ter um PBX funcionando e esse PBX comunica com a sua rede. Você pode adquirir um equipamento específico ou desenvolver um equipamento na sua própria empresa ou empresa de tecnologia que utiliza transporte de dados. Então pode ser, lá na camada de transporte a gente tem alguns protocolos que são fundamentais para você transportar os dados, e dentre eles o protocolo TCP. Então você pode ter uma aplicação comunicando, transportando dados TCP. Trazendo de novo para o cenário de desenvolvimento. Se você está desenvolvendo uma página web, você vai colocar um servidor para rodar
um software, um serviço que vai responder a conexões e o padrão dos dados que serão transportados, ou seja, o protocolo, é o HTTP. Existe uma variação HTTPS que é praticamente a mesma coisa, só que é um protocolo que é capaz de codificar, esconder, criptografar os dados que estão sendo transportados. Mas você vai ter lá uma aplicação que tem a função de ficar ouvindo conexões para transportar esses dados na sua rede. E o que pode acontecer? Um cenário que não é muito difícil é um determinado usuário necessitar de acessar um serviço do mundo externo, da internet, e pode estar associado a uma atividade padrão, ou seja, que muitas outras empresas têm que utilizar, mas de repente é uma exclusiva. Um exemplo interessante é se a empresa tem um setor de produção, alguém foi lá e comprou um equipamento, esse equipamento precisa buscar uma informação no site do fornecedor, a empresa que desenvolveu aquele equipamento, disponibilizou alguma coisa, e ela precisou então disponibilizar isso para todo mundo que tem aquela tecnologia. Então a gente já viu rapidinho, vamos estudar com mais detalhes, na camada de transporte isso é fundamental, que para que você coloque diversos processos rodando no mesmo computador, utilizando, ou seja, o mesmo endereço lógico daquele computador, o mesmo endereço IP, você pode ter ao mesmo tempo servidor de banco de dados e mais que um, você pode ter uma aplicação sua servindo ou estabelecendo uma comunicação com outro equipamento, e você pode ter também o uso de algumas aplicações como web, FTP, enfim, você pode utilizar Instant Message. Veja que tudo isso está enviando pacotes para aquela máquina. E se você observa que isso está na camada se você for observar na camada de enlace, você está em cima de uma rede Ethernet. Esses pacotes estão trafegando e eles estão encapsulando. Os diversos padrões, os diversos protocolos dentro daquele pacote. O MTU, ele nesse cenário geralmente não é limitador, porque está dentro da sua rede. Mas se o seu equipamento precisa enviar esses dados para um equipamento que está em outra rede ou que passa por diversas redes, ele pode mandar uma área de dados, de payload, a área que contém os dados, ele pode enviar um conjunto de dados muito grande. E quando esse conjunto de dados chegar em um equipamento limitado, ou seja, que tem uma capacidade, um MTU menor, ou ele vai recusar, dependendo de como você especificou, ou ele vai ter que fragmentar esse pacote. Essa fragmentação também é uma das coisas que nós vamos estudar como diferença entre o protocolo versão IPv4 e depois o protocolo IPv6. Então, nós vamos ter um pouquinho desses conceitos para depois estudar as diferenças já do protocolo IPv6. Então, a MTU é uma capacidade máxima de um conjunto de dados que você está transportando. Vejam que existem alguns padrões, alguns protocolos, onde esse MTU é consideravelmente grande ou pequeno. Por exemplo, em cima de uma rede PPP, simplesmente 296 bytes. Enquanto que outras redes já têm uma variação. A rede Ethernet, aproximadamente, ou seja, 1500. Você pode até acertar esse parâmetro e alterar esse valor na sua rede, desde que você tenha pleno controle de que isso não vai impactar nas aplicações que estão utilizando essa sua rede. Então, basicamente, esses são os limites. Lembre-se disso, existe um limite, então, do tamanho da unidade de dados que vai ser transportado. Se não couber, ou seja, se você estiver transportando um pacote FTDI em cima de Ethernet, esse pacote vai ter que ser quebrado, esse protocolo vai ter que ser quebrado em vários, e ele vai gerar diversos pacotes ali em cima da rede FDDI. Claro que quem vai fazer isso é o equipamento capaz de conversar com esses N protocolos. Um dos equipamentos que faz isso é o roteador. Então nós já vimos antes, estou recapitulando aqui, para a gente entender o que acontece agora, que já vimos o endereçamento IP, faltava isso quando eu mostrei esse assunto, o que acontece quando o seu computador
é conectado em uma rede. Então, o protocolo ARP. Alguém quer dizer aí o que é o ARP? Para que serve? Eu já tinha falado antes o que é ARP. Vamos imaginar um cenário com um switch, todo mundo aqui conectado num switch. O switch 48 portas, imagino que todos vocês estivessem com o notebook ligados nesse switch. Considerando então que o switch estava já disponível, ligado, e você foi chegando e na sua carteira tivesse um ponto para você conectar um cabinho no conector RJ45. A partir do momento que você faz essa ligação física, o seu dispositivo começa a trocar sinais elétricos com o equipamento que é o concentrador, o switch. Esse switch precisa identificar todos os equipamentos que estão ali dentro. Essa identificação é feita a partir de qual informação? Veja que nós estamos aqui estudando um assunto da camada de enlace. O que é que precisa, gente? Como é que o switch consegue diferenciar cada um dos dispositivos? Pelo endereço do fabricante, que é o MAC. Esse endereço é o endereço físico, está lá na placa. Tudo bem. Identificando esse endereço, o desafio é saber. Vamos considerar que os equipamentos vão se comunicar a partir do MAC. Agora, as pessoas que vão utilizar esses equipamentos terão que ter algum nome, algum vínculo às pessoas que estão usando os outros equipamentos. Então, se vocês estivessem ligados a um switch aqui nessa sala, todos conectados nesse switch a partir de portas RJ, de conectores RJ45 uma rede Ethernet, vocês poderiam utilizar um servidor. Então todo mundo se conectaria no servidor para buscar ou para enviar uma informação. Um cenário bastante comum. Exemplo, quando a gente está no laboratório, acessando o servidor para processar alguma coisa, para baixar um arquivo ou para enviar uma atividade que foi feita. O outro cenário é você estabelecer uma troca de informações com outros equipamentos ou com outras pessoas que estão ligadas nesse switch. E aí o que você poderia utilizar? Se a gente tem na camada de enlace uma identificação pelo MAC, o que é que eu preciso no caso da rede TCP, em cima de uma rede padrão internet, o que é que eu preciso para diferenciar cada um desses equipamentos? Um endereço IP, que a gente já viu como que, no caso da versão 4, como é a composição dele. Na verdade, você precisa de um endereço IP e agora já sabe que precisa também de uma máscara de subrede. Então, vocês têm a máscara de subrede que tem o papel de definir o que é host e o que é rede naquele endereço. Perfeito. Então, você já tem um cenário aí de conseguir, por exemplo, associar o nome do seu colega com o endereço IP. No entanto, quem é que vai fazer o trabalho de identificar que aquele endereço IP está associado ao endereço físico do equipamento? É esse protocolo. Então, basicamente, esse protocolo vai funcionar no momento inicial que ele vai ter que identificar quais são os endereços MACs que estão associados ao seu respectivo endereço lógico, que seria o endereço IP. Se você, quando configurou o seu ambiente de rede, você informou um endereço IP, e esse endereço IP tem uma máscara de subrede diferente dos demais, ou tem mesmo um endereço fora daquele segmento de rede, já constitui uma diretriz para você trocar informações com aquele host. Ou seja, o segmento de rede, o switch, ele só vai direcionar esses pacotes ao equipamento que estiver com o seu endereço definido. Em que nível agora, eu pergunto para vocês? O switch, considerando o switch, camada 2. Vocês acham que o switch deixa de enviar pacote em uma rede TCP
quando não existe um endereço IP do mesmo segmento de rede? O que vocês acham? Sim. Ele deixa de mandar. Então nós temos que pensar no seguinte cenário. Quando você colocou o seu computador na rede, houve uma troca de informação e houve uma comunicação. Ou seja, aquele dispositivo precisa alertar os outros dispositivos que ele faz parte da rede. Para ele fazer isso, o que vocês acham que ele precisa utilizar? Lembrem de endereçamento IP, de máquina de subrede que a gente viu até agora. Qual é o endereço que neste caso se torna fundamental? Tem um endereço específico dentro do endereçamento de rede que vai ser utilizado para esse trabalho. Lembra do endereço de broadcast? O endereço de broadcast é mais ou menos o seguinte: o dispositivo que começou a trocar informação com aquela rede, ele precisa anunciar-se. Então ele vai, a mesma coisa, vocês estão aqui conectados em rede, alguém, aliás, vocês estão dentro da sala de aula e alguém quer identificar qual foi o colega que encontrou algo que ele esqueceu na aula anterior. Ele vai falar com todo mundo: alguém achou aí o meu celular modelo tal, que tem chaveiro. Então, da mesma forma, esse rush vai ter que fazer isso. Quem é que é responsável por estabelecer o padrão de comunicação para isso? É esse protocolo. Porque esse protocolo, ele vai enviar um pacote em broadcast perguntando quem é que tem determinado endereço. Porque, a princípio, a máquina que entrou vai fazer o acionamento enviando o seu endereço para constituir, ou seja, para fazer parte de uma tabelinha contendo sempre qual que é o MAC, qual que é o endereço IP, qual que é o MAC, qual que é o endereço IP. Então, o dispositivo que acabou de entrar na rede, ele tem que fazer essa troca. Essa troca inicial de pacotes vai acontecer para que o cenário de rede se estabeleça e os dispositivos passem a reconhecer uns aos outros. A partir do momento que ele enviou em broadcast uma requisição procurando alguém que tem um determinado endereço, e este dispositivo tem esse endereço, esse dispositivo responde: olha, eu tenho um MAC tal, e eu tenho esse endereço que você está procurando. Tem tempo de vida aí? Ele tem tempo de vida? Tem tempo de vida. Às vezes eu vejo na rede máquinas que já saiu e ele continua apontando para... Então, aí é o seguinte, a tabela ARP, ela tem um tempo que ela se mantém. Na verdade, existe um tempo de atualização. O algoritmo que gerencia a tua instância de rede vai procurar durante um intervalo de tempo e vai manter essa tabela. Só que acontece uma outra questão importante aí, que é dinâmica. Esses pacotes vão ser enviados novamente. Ou seja, de tempo em tempo eles são enviados para atualizar. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, uma mudança do próprio endereço IP. Você está usando o endereço IP 192.168.010. Aí você mudou para o endereço 11. Quando você fez aquela mudança de endereço, você forçou a atualização dessa tabela e, naturalmente, você proporcionou a necessidade de se trocar diversos pacotes ARP. Então, esse pacote ARP que eu estou explicando agora, nós vamos visualizar mais adiante, numa aula de laboratório, utilizando uma ferramenta de análise. E vocês vão ver que, em uma rede, principalmente num cenário como esse que eu citei, de um switch, diversos buses conectados, vocês vão ver que existe um tráfego interessante de ARP. A função do ARP é exatamente achar quem é quem, ou seja, o endereço IP que está associado a um determinado MAC. Então, quem tem o endereço IP é a pergunta que ele faz. Aí o outro responde: olha, eu que tenho o MAC e tal, tenho esse endereço. E aí você consegue, de certa forma, achar os caminhos para que os pacotes sejam enviados. Então, basicamente, olha, gente, estão vendo aqui que o destino é o endereço FFFFF. Esse endereço quer dizer broadcast. Esse endereço de broadcast é um aviso para todo mundo. Olha, eu estou respondendo para todo mundo o meu endereço. E esse cache é exatamente o local que armazena essa lista. Se por acaso você tiver um dispositivo
que está ligado a um outro segmento de rede. Por exemplo, o seu switch está ligado a um switch, e esse switch, por sua vez, está ligado a outra sala de aula, onde tem mais lá dezenas de alunos também utilizando os seus notebooks. Como é que a camada de enlace, ou seja, como é que o protocolo Ethernet vai saber para onde ele tem que encaminhar o frame? De novo, ele vai precisar de uma tradução de endereço. Então, quando você tiver um dispositivo concentrador, ou seja, quando você tiver com esse switch conectado a outro segmento de rede, aquele switch que tem o endereço dos computadores da outra classe, ele vai responder para os computadores do primeiro switch, que seria a sala de vocês, que ele tem o endereço do computador do outro lado. Então essa tabela, ela vai ter uma informação dizendo, olha, o MAC do switch da outra sala tem o endereço IP do computador que eu preciso conectar. Todas as vezes que ele precisar enviar pacote para o computador que está na outra sala, ele manda para o outro switch. O outro switch recebe esse pacote e faz a entrega no Rust. Então na camada de enlace, basicamente é isso que acontece. Você tem trocas de informações entre equipamentos identificados por MAC. Aqui está sintetizando o que eu falei. Vou adiantar que vocês podem ver nessa apresentação. Bom, mas não é só isso que você precisa. Você pode ter a situação contrária. Address Resolution Protocol. Esse protocolo faz o papel inverso. Você vai conseguir identificar o endereço lógico de uma máquina a partir do endereço físico. Então, você tem um endereço físico e você quer saber qual é o IP. Quando é que você vai precisar dessa ferramenta? Um cenário interessante é o seguinte: você foi lá e colocou um servidor na sua rede, e esse servidor está disponibilizando um serviço, por exemplo, proxy. Proxy é, na verdade, o caminho liberado na sua rede, ou o caminho para se chegar em uma outra rede, ou um determinado serviço. Então você pode ter, por exemplo, proxy para acessar o web. Às vezes a gente fica enraizado com isso e acha que o proxy é só para acessar a internet. Não. Eu posso ter um proxy para acessar qualquer outro serviço. Exemplo, eu posso ter um proxy rodando em um determinado servidor. Eu tenho um servidor A e B. O servidor A é o servidor que está na minha rede local e o servidor B está em outra rede. Eu posso colocar o servidor que está na minha rede local como proxy para chegar no servidor que está do outro lado. Todos os computadores da minha rede vão procurar esse servidor local. Esse servidor local, quando receber uma requisição de determinado computador da rede local, vai desviar para o computador de fora. E ele vai funcionar como se fosse um desvio, um ponto de saída. Por isso que às vezes você consegue, de certa forma, desvendar o que é que está passando por uma rede. E aí é que entram as questões mais complexas de segurança, que é o seguinte: no ambiente perfeito, onde todos são identificados, a segurança não é tão difícil de ser estabelecida. A partir do momento que você não sabe o que é proxy, ou que você não sabe qual é o encaminhamento que o pacote está sofrendo, você corre o risco de ter alguma modificação nesse pacote imperceptível na sua ferramenta de segurança. Por isso que a gente vai estudar mais adiante os túneis, que são, na verdade, uma proteção para impedir que alguém capture esse pacote no meio do caminho e faça modificação nele. Mas o proxy vai funcionar basicamente como um canal para você chegar no outro equipamento. Agora, imagine então que você tem esse servidor de proxy na sua rede, ou seja, todo mundo consome, todo mundo precisa dele, porque é o meio de se chegar no outro servidor. E aí alguém, por acaso, entra nessa rede e coloca o mesmo endereço IP desse proxy. A gente já sabe que o próprio mecanismo de rede dos sistemas operacionais,
uma vez que ele tem trocas de pacotes com sequências, ou seja, que constituem uma sequência de dados, e que o endereço IP é diferente, ele entende que existe um conflito. Então, se vocês experimentarem, já devem ter passado por isso, quem não experimentou pode tentar, tente colocar o mesmo endereço IP do seu computador de outro computador que está no mesmo segmento de rede. Quando você começar a trocar informação com esse dispositivo, com essa placa de rede, o seu sistema operacional vai mostrar lá uma mensagem: olha, tem um conflito de endereço IP, ou o endereço IP repetiu, tá? E dependendo do sistema operacional, dependendo de como ele está parametrizado, ele pode até desativar aquela interface de rede, já com uma precaução para não causar impacto no possível endereço IP repetido, que pode ser de um equipamento importante. Então existe já essa medida de proteção. Mas pode ser que não. Se essa proteção não existir, os dispositivos tentarão enviar informações para um endereço, para uma tabela de endereço ARP, que tem entradas repetidas. O que é entrada repetida? Olha, eu tenho um endereço IP com 2 MACs. Então, se você tem um pacote destinado àquele endereço IP, ele vai ser entregue nos 2 MACs. Os dois podem responder de forma diferente. Então, claro, você tem também ferramentas capazes, por exemplo, de identificar esse conflito de endereço IP. Agora, vamos imaginar então que você não saiba qual é o dispositivo. Olha aí, você chega lá naquele servidor que é o seu proxy, e ele tem um determinado endereço IP, 192.168.0.1, e alguém na rede colocou também um dispositivo, 192.168.0.1. Uma das formas de você tentar resolver pode ser com o próprio ARP. Você vai perguntar qual é o endereço MAC de quem tem um determinado IP. Você vai receber pacotes dos dois. E aí você vai descobrir que existem 2 MACs. Se você estiver gerenciando bem essa rede, tiver um catálogo de todos os MACs, você já vai saber, olha, é em função do dispositivo X, que tem o endereço MAC, olha, o MAC está associado ao dispositivo. Por isso que você olha lá no seu celular, no seu dispositivo qualquer, sempre tem uma forma de identificar. Os fabricantes colocam uma etiqueta nesse equipamento para identificar o endereço físico dele. Então você vai conseguir achar esse equipamento. Então, uma das formas de você resolver pode ser essa. Existem até formas mais interessantes, como um switch, que já protege automaticamente se você tiver um processo desse, ou que alerta você que está tendo um conflito de endereço. Mas esse é o papel. Esse endereço, na verdade, esse protocolo, ele trabalha como ele faz uma requisição cliente, ou seja, ele é um cliente ARP. Ele precisa responder a essa resolução para todo e qualquer dispositivo que seja colocado ali dentro. Então, ARP é uma forma também de você identificar o dispositivo. Um outro cenário agora, que pode ser fundamental para você colocar dispositivos em uma rede, muito utilizado há um tempo atrás, a partir dele a gente consegue entender como funciona o processo de distribuição de número IP, é o boot, BOOP-T, que na verdade é o Bootstrap protocolo, que é um protocolo para você encontrar o endereço lógico do dispositivo. Ele é muito utilizado no cenário de cliente-servidor, quando você queria colocar um equipamento que não tem processamento. Vamos imaginar que você está colocando um dispositivo que precisa se comunicar com a rede, no entanto ainda não tem nada funcionando. O sistema operacional ainda não está oferecendo todos os recursos de rede. Esses recursos podem estar em um determinado servidor. Então, a semelhança aqui, em termos de equipamento, é quando você vai colocar o dispositivo na rede ou o seu computador. Você já viu que tem uma opção de boot pela interface de rede? Então, esse é o conceito. Quando essa interface de rede for funcionar naquele segmento de rede, ela vai enviar um pacote, e veja só, utilizando o protocolo UDP.
É interessante esse estudo de rede, porque às vezes a gente tem que ir lá numa determinada camada para pegar um determinado conceito e estudar a camada inferior ou superior. No caso, eu já falei um pouquinho na camada de transporte que a gente tem basicamente dois tipos essenciais, ou dois protocolos essenciais, o TCP e o UDP. O que a gente precisa saber hoje desses dois protocolos? TCP estabelece conexão. Então ele estabelece uma conversação, inicia uma sessão para transportar uma série de dados e depois, num dado momento, ele tem a desconexão. Já o UDP, protocolo de usuário, ou também chamado de datagrama, ele simplesmente tem um destino para chegar. Então, você não tem um controle detalhado desse protocolo. Alguns gerenciadores, administradores de rede, costumam nem permitir que o UDP trafegue na sua rede. Isso tem alguns pontos negativos? Tem, porque algumas ferramentas, alguns serviços necessitam ou simplesmente só trocam informação se for UDP. Mas, por medida de segurança, algumas pessoas até proíbem o tráfego de UDP. Porque o UDP pode, de certa forma, digamos assim, fomentar um padrão diferente de comportamento para que você tenha que se defender dele. Mas, em relação ao próprio HARP, que é uma das formas de você conseguir descobrir o endereço, esse boot, você vai poder utilizar um servidor na rede que tem a função de responder a essa demanda. Então você vai colocar um servidor de bootstrap, ou seja, você ativa um servidor que vai ficar responsável por todas as vezes que um dispositivo novo vier a fazer parte da rede, ele estabeleça uma conexão para ele, passe para ele toda a informação da configuração lógica e ainda forneça o que ele precisa de código, ou seja, de execução, para consumir o recurso da rede. Então, uma evolução para resolver endereço de rede é esse protocolo Bootstrap, que já permite, de certa forma, que você implemente um servidor com a função de responder. Você também pode usar um Relay Agent, ou um agente de repetição. Vamos imaginar, então, que esta sala tenha um dispositivo central responsável por responder a esse protocolo, e na outra sala o pessoal vai utilizar alguns dispositivos e quer também receber os pacotes Bootstrap, mas vai direcionar para o mesmo servidor. Então você vai habilitar o funcionamento de um cliente, um repetidor para esse servidor. E o mais interessante é o seguinte, olha, você pode utilizar unicast. Unicast é quando você envia para um só. Então a principal vantagem deste protocolo em relação a você usar o HARP é que o HARP vai enviar tudo isso em broadcast. Então você aumenta o tráfego de broadcast. Esse aqui você já consegue fazer uma redução de broadcast e naturalmente aumentar a eficiência para endereçar os dispositivos de rede. Mas definitivamente o protocolo que é mais utilizado para você definir endereçamento lógico é o DHCP. Hoje, DHCP vem disponível até mesmo naqueles adaptadores de voz. Você quer utilizar VoIP e você compra um dispositivo que é um adaptador de voz. Na verdade, ele vai adaptar o sinal de voz para transportar em cima da rede TCP. E ele, em alguns casos, já vem com o roteador e vem até com o servidor DHCP. Então, o servidor DHCP hoje tornou-se extremamente comum nos dispositivos. Então, veja só, você pode fazer uma locação estática ou dinâmica. Na verdade, na hora que você vai definir o endereço primeiro, você pode abrir mão do DHCP e informar o endereço manualmente, ou você pode, na própria configuração do DHCP, definir, por exemplo, que um determinado dispositivo vai ter sempre um determinado endereço IP. Qual é o aconselhamento que existe neste caso? Se você vai colocar DHCP na sua rede, tome cuidado com o seu processo de ligar e desligar dispositivos importantes. Como um exemplo, o servidor.
Então, na empresa que você está implementando rede, não é aconselhável colocar o servidor de rede para receber endereço de DHCP, salvo se você especifique na configuração desse DHCP qual vai ser o endereço IP que vai ser atribuído ao MAC daquele dispositivo. Imagina que você tem lá um servidor de banco de dados, uma SQL, porta 3306, a tua aplicação está conectando nela, o IP é 192.68.96. Só que alguém desliga esse servidor para dar manutenção e ele volta com o IP 180. E aí, as aplicações vão parar. Então você pode, né, a partir da customização, da configuração do arquivo de DHCP, ou em alguns casos, você vai ver uma interface gráfica, e a gente viu lá na aula de laboratório, que quando você escolhe servidor DHCP, você pode estabelecer esses critérios para distribuição de IP. Sim? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma rede com SP dinâmica, só que eu tenho um servidor e eu quero definir um IP para ele. Eu posso separar com isso alguma máquina mais com IP fixo e as demais? Pode, exatamente. É o caso aqui. Ó. Mas não no modem, na máquina mesmo. Entro lá no protocolo TCP/IP e defino a minha máxima de rede, o IP da máquina, não sei. Geralmente, o serviço de rede do seu sistema operacional vai te permitir, igualzinho a gente viu lá no laboratório, que você defina para uma determinada interface se o endereço dela será dinâmico, ou seja, se ela vai trocar pacotes com o protocolo DHCP ou se ela não vai trocar. Então, se você disser que está, aí você define manualmente. Agora, se você quer usar DHCP, né, e você quer que o DHCP já defina o endereço específico de um determinado MAC, você pode configurar o próprio DHCP para fazer isso. Depende também do equipamento, né? Tem equipamento que não dá esse suporte. Essa é a diferença. A maior parte dos equipamentos voltados para um ambiente profissional, ele vai te dar a condição de fazer isso. Já os equipamentos usados, por exemplo, em redes domésticas ou pequenos dispositivos, a única coisa que ele vai ter é o seguinte: DHCP ativo, endereço inicial e endereço final. O problema que existe por exemplo, você colocar IP dinâmico para várias máquinas e só uma interface. Aí de manhã não liga o servidor e liga todas as estações. Aí uma pega o endereço IP do servidor e na hora que você liga ele dá conflito. Exatamente. Se você tem um cenário desse, foi a recomendação que eu falei. Você vai lá. Você coloca já no ponto. Isso. Ou você vai lá, você pode fazer isso no Windows, você pode fazer isso no Linux e setar o endereço IP do dispositivo. Então, não sei se vocês se lembram, mas o dia que eu levei lá o Raspberry, aquele pequeno computador, olha só. Eu já estou utilizando o pessoal do quinto período Connect no banco de dados aqui. Então, a primeira vez que eu levei, ele estava com DHCP. Eu não tenho nenhum monitor aqui HDMI para conectar nele. Então, se eu colocar esse equipamento na rede e tiver um DHCP fornecendo IP, vai ser fornecido o IP para ele. Tudo bem, eu vou ter que depois rastrear, existem ferramentas para isso, onde eu vou escanear, né, para descobrir qual que é o endereço do dispositivo. Então, uma das formas de fazer isso também, olha, eu tenho o endereço MAC dele. Então, a partir do endereço MAC, eu posso descobrir qual que é o IP dele. Eu posso também utilizar isso, tanto direto no protocolo, eu posso utilizar a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta para fazer isso. Mas tudo bem, para não ter que fazer isso, o que eu fiz? Já defini no próprio sistema operacional Linux que esse dispositivo vai ter IP fixo. Então, toda vez que eu colocar ele numa rede, ele vai setar esse endereço fixo. Agora tem um problema. Se os dispositivos que estão nessa rede estão com uma definição de endereçamento de um segmento diferente, eu não vou conseguir trocar pacotes com eles, sem fazer roteamento. Então, é vantajoso, por um lado, porque eu vou conseguir manter o endereço IP, mas por outro lado, se eu tiver, aqui está um 92.68.105, que é o IP desse dispositivo. Se eu colocar ele numa rede 172.16 alguma coisa, dançou, eu não vou conseguir conectar nele. Então, cada caso você vai ter que avaliar qual que é a melhor situação. Em geral, se a máquina vai ser usada por diversas pessoas e tem um IP conhecido, necessário, divulgado, você vai lá, ou seta o IP dela fixo, dela mesmo, não dá suporte ao DHCP, ou você vai lá no
servidor de DHCP desde que ele suporte e defina, olha, toda vez que a placa de rede endereço tal se conectar, vai receber esse endereço IP específico. Além disso, tem uma série de outras questões que envolvem DHCP. Então a ideia de hoje era disseminar aí o protocolo de DHCP para que serve. Na prática de laboratório agora a gente já vai poder trabalhar melhor com o DHCP. Bom, ICMP, outro protocolo importante da camada de rede que basicamente todo mundo utiliza de uma forma ou outra. Esse protocolo ele é extremamente importante, extremamente útil, necessário utilizar. Às vezes você não faz uso dele da forma convencional, que é sair no prompt e digitar ping. Veja, esse protocolo ele geralmente vai estar habilitado, ativado por padrão em todas as redes TCP, que a missão dele é ajudar no controle, gerenciamento da rede, Ele vai controlar mensagens. Então veja só, ele avisa no caso de erros. Ele tem, além de ele identificar esse erro, ele consegue também notificar sobre esse erro. Então o protocolo ICMP é um conjunto de recursos para permitir que você troque mensagens sobre os dispositivos que estão na rede. Bom, como ferramenta, uma das ferramentas que você tem que utiliza esse protocolo é o ping. O ping, você geralmente tem ele disponível na maior parte dos sistemas operacionais. Alguns sistemas operacionais vão permitir, através de parâmetros, que você faça uma utilização diferenciada do ICMP. Então veja só, o protocolo ICMP ele tem mensagens de notificação de erro e mensagens de consulta. As mensagens de notificação de erro, como o próprio nome diz, elas vão ser utilizadas ou elas estarão disponibilizadas a partir do momento que houve um disparo, um evento de erro. Já as mensagens de consulta servem para que você possa capturar informações e até mesmo gerar estatísticas. Se você fizer uma captura sequencial, você também pode gerar estatística desses dados. Então aqui tem um cabeçalho básico, ou seja, a estrutura desse cabeçalho, tipo, code, checksum. A gente vai estudar um pouquinho mais da camada de enlace que eu disponibilizei. Acho que eu não disponibilizei, que o Sandro comentou hoje, eu vou disponibilizar no EAD as leituras sobre camada de enlace e a gente vai voltar ainda a estudar algumas características dessa camada que vão ser importantes para nós, mas uma delas é o checksum. Pessoal, ficou claro o que é checksum? Eu já tinha dito antes. Alguém não sabe o que é checksum? Vamos fazer uma analogia em relação ao número do CPF. Você tem um cálculo, base 10, para verificar o CPF. Pessoal, vocês conhecem esse cálculo do CPF? Você vai fazer um cálculo numérico a partir dos 9 dígitos do CPF e vai gerar, no final, 2 dígitos. Esses 2 dígitos são dígitos resultantes dos primeiros 9 dígitos. Isto, de certa forma, vai garantir, principalmente, a entrada de dados com o CPF. O digitador foi digitar o CPF. Errou o terceiro dígito. Quando ele completar os 2 últimos dígitos finais, o software pode fazer um cálculo e identificar, olha, esse CPF que você digitou é inválido. Pode ser que a sua fonte seja inválida, pode ser que você digitou errado. Da mesma forma que você tem esta operação do CPF, esse dígito verificador, você tem também no cabeçalho um checksum. É uma informação que o algoritmo que trata esse protocolo vai efetuar um cálculo para verificar se o cabeçalho desse protocolo não foi modificado ou adulterado, ou se ele tem uma falta de sequência. Essa falta de sequência pode ser, por exemplo, lá na camada física, houve um erro. E aí, a partir deste cálculo, vai verificar se o cabeçalho é consistente ou não é. Além disso, você tem alguns métodos muito eficientes, que é a verificação de redundância cíclica,
que está no protocolo Ethernet, né, que você vai encontrar na camada de enlace. Pessoal, esses cálculos são fundamentais. A gente nem vai ter tempo de estudar a fundo, mas quem gostar do assunto, tem muito material lá, tem material que eu já vou disponibilizar também, mas os livros do Folozan fala rapidamente, livro do Gabriel Torres vai detalhar um pouco mais. Você vai ver que existe, né, um cálculo, né, matemático bem elaborado para fazer a verificação de uma sequência de frames e saber, por exemplo, se houve alguma modificação. Então isso é para garantir que a informação de origem seja a informação de destino, verificar se não teve alguma adulteração dessa informação. Ok? Assim como a gente tem também o bit de paridade. Depois eu mando também, explico melhor o bit de paridade, mas é o seguinte, é quando você tem uma sequência de bits e é enviado um bit para indicar, tá, quantos bits você tem, né, e quantos bits você tem, uma validação, na verdade, um resultado de cálculo que verifica e dá para identificar se por acaso, durante uma sequência de envio de bits, vamos imaginar que tivesse 4 bits 0 e 4 bits 1. De repente houve uma mudança, uma sequência, ou o clock não estava correto, e aí a gente sabe que pode ter um atraso ou adiantar o clock, e essa quantidade de bits resultar num valor diferente. Essa paridade vai verificar a quantidade de bits pares, e se esses bits não coincidirem, ele vai identificar que aquela sequência foi prejudicada, foi adulterada. Então, da mesma forma que você tem a paridade para verificar uma sequência de bits, você tem a verificação de redundância cíclica para validar um conjunto de bits que estão sendo transportados. No caso do cabeçalho, você tem essa verificação ou checksum, que, por exemplo, identifica uma mudança, uma adulteração, onde o destino faz o cálculo e identifica que teve perda. Em geral, essas proteções são para falhas físicas, falhas mecânicas na transmissão de dados ou física elétrica. Não é necessariamente uma proteção de segurança. Segurança, alguém vai conseguir adulterar o cabeçalho do pacote e gerar um checksum válido para ele. Aí não segura. O importante aqui é que você consegue detectar principalmente falha de equipamento. Então, o ICMP pode informar destino inalcançável. O que vocês imaginam como destino inalcançável? Se uma máquina está desligada. Não conseguiu. Né? Não conseguiu alcançar aquele destino, aquele endereço IP. Quem está com o computador aí pode tentar realizar um ping em um endereço aí que... Só que você tem que estar com uma interface de rede ativa. Geralmente o sistema vai exigir. Para você utilizar o serviço de rede, você tem que estar com uma interface ativa. Mas você pode realizar um ping aí de um endereço que existe, de um endereço que está fora do segmento de rede, ou de um endereço que simplesmente você não consegue alcançar. Um endereço possível que está fora. Então, inalcançável é um endereço que não aquele pacote não vai conseguir chegar até ele. Contenção da fonte, quando você teve uma limitação, né, você não pôde enviar. Tempo esgotado, você tem um tempo limite de vida do pacote. Se esse tempo de vida, né, excedeu e você não teve resposta, então o tempo de vida é esgotado. Geralmente isso acontece, você tem uma conexão tão ruim, que você tem um intervalo em que você envia um pacote em CMP e demora tanto para a resposta voltar, que vai falar que o tempo limite esgotou. Você pode ter problemas de parâmetros, ou seja, também é possível identificar problemas associados ao endereçamento IP e redirecionamento. Redirecionamento é quando você manda para um lugar e tem um serviço de rede modificando esse pacote para direcionar para outro. A gente vai ver também mais adiante o NAT. Então, o que ele faz? No caso de consulta, que é simplesmente o uso do ping, você tem echo request e echo reply.
Simplesmente, quando você realiza um ping, você está monitorando o tráfego na rede, você vai ver o pacote ping passando, qual foi a máquina que enviou, para onde ela enviou, você vai conseguir capturar esse pacote, ler todos os campos dele e também vai conseguir fazer leitura do ping, ou seja, do pacote que foi enviado como resposta. Então o ping, ele armazena informações importantes porque ele tem o tempo de saída, o tempo de chegada, então daí você já consegue calcular, por exemplo, o tempo que demora para transportar esse pacote. Você tem basicamente duas ferramentas que utilizam esse protocolo. O ping e o trace route, ou tracer, dependendo do sistema operacional que você tiver. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? É traçar uma rota de um determinado computador-alvo. Então, exemplo, você precisa acessar um equipamento, você tem um servidor qualquer, você não sabe onde ele está. E você quer saber, imagina que você conheça parte dessa estrutura. Você sabe que você tem um roteador, que esse roteador está ligado no seu provedor, e você está consumindo um determinado serviço e você quer identificar onde é que está acontecendo essa paralisação ou esse atraso. Então o Tracer te dá uma ajuda, porque ele vai informar o tempo, né, que existe entre esses hubs. Então quando a gente fala hub, a gente fala roteador ou nós de rede, por onde esse pacote passa e pode ser redirecionado. Ei, Marcos. Oi. Sexta-feira a gente teve um movimento de uma fibra lá na Fernando Dias, acho que perto. Sim. Parou a comunicação em alguns servidores de elementos, né? Sim. Aí a gente estava quebrando cabeça para Tracert, o IP destino é engraçado, ele mostra tudo. Aí estava parando lá no servidor do Telemar. Isso. Acho que ele tentava aumentar alguma coisa assim. Aí eles voltaram dentro do limite. Um dos problemas dele é o seguinte: às vezes você tem servidor configurado para não responder. E aí você não tem resposta daquele servidor. Pelo menos quando ele está fazendo um redirecionamento, tudo bem, não tem problema. Mas você tem muitas situações onde você quer proteger o servidor, você coloca um bloqueio no firewall, impedindo que ele responda ou deixe passar os pacotes que utilizam esse protocolo. Então bloqueia. E aí você não consegue resposta. Então quando você pinga uma máquina e ela não responde, não quer dizer necessariamente que ela está desligada. Pode ser que ela esteja programada para não responder com echo reply. Às vezes ela nem está aceitando mesmo. O protocolo na entrada do firewall, ele já bloqueia esse pacote e joga fora. Então é possível. Quando você faz, por exemplo, você faz uma verificação de comunicação. A gente fala quantos pacotes ele recebeu, quantos foram perdidos. Tem mas, tipo assim, os pacotes que eu posso perder, que vai, por exemplo, verificar a informação que então, sempre tem uma perda. Interessante essa tua pergunta, porque é o seguinte: a gente vai estudar um pouco mais do protocolo TCP lá na camada de transporte e a gente vai perceber que o protocolo ele é muito sofisticado. Ele tem diversos mecanismos para permitir que você troque informações mesmo com estas falhas. Porque estas falhas, elas na verdade estão dizendo o seguinte: olha, eu mandei um pedido de informação para um determinado servidor e essa informação não veio em um determinado intervalo de tempo. Lembra do tempo de propagação? Eu posso ter um problema com o tempo de propagação. Eu posso inclusive ter um problema que é o seguinte: vamos imaginar que existe um ruído não com uma intermitência fixa, uma intermitência variável. Por exemplo, você tem um equipamento que gera uma onda e que provoca uma falha numa rede sem fio que está no caminho de onde você precisa. Então isso pode ser associado à intensidade desse sinal que está prejudicando a sua comunicação. Então pode ser que de um conjunto de determinados bits, ou seja, vários frames, a perda pode ser de 1%. Esse 1% de frame que você tem perda, dependendo do processo que você tem na sua rede, dependendo do equipamento,
ele pode ser suportável pelo software, porque vai haver uma compensação. O grande problema que você provavelmente terá quando a sua rede estiver falhando é se você precisar de uma comunicação em tempo real. Porque se houve um atraso, já gerou informação nova e você não tem como mais sincronizar. É o caso de você estar assistindo o vídeo e aí você teve um problema. Então aquele pedacinho do vídeo que não deu tempo de transmitir, não tem jeito mais. Porque o teu transporte de dados requer um dispositivo de saída. Então imaginemos que você está visualizando esse vídeo e aí parte do vídeo não pode ser enviado, você não vai ter um segundo monitor que mostra o que ficou faltando. Então você perdeu. Então isso eu estou tentando explicar aqui. Cada aplicação terá um tratamento para atraso ou para perda de pacote. Em geral, perdas pequenas de pacote não derrubam aplicações. Por quê? As diversas camadas terão tratamento. Uma das opções que a gente tem, por exemplo, quando está utilizando uma rede de pacotes, é que um pacote sai para uma rota, o outro pacote sai para outra. Pode ser que os pacotes saíram na rota alternativa, na rota B, tem uma perda, diferente da perda dos que saíram na outra rota. O protocolo TCP é esperto o suficiente para ser capaz de sequencializar esses pacotes, mesmo vindo de rotas diferentes. Agora, tudo vai depender do consumo desse tráfego de dados. Se você precisa de muitos dados e você tem muita perda, é igual a questão do sinal ruído. Se o ruído é muito grande, você não tem um sinal confiável, então você não consegue efetivamente transportar os dados. Mas o ping ou o tracer tem outras ferramentas, inclusive, que utilizam o protocolo ICMP, monitoram esses dados e te dão estatísticas em formas de gráfico. Aí você pode acompanhar no gráfico o tempo que você tem de perda. Pessoal, aqui eu coloquei rapidamente, não é a intenção agora praticar, depois no laboratório a gente pratica, mas olha, quando você está utilizando aplicações Windows, você tem por padrão uma aplicação disponível, um recurso, PIN é um recurso, uma aplicação que você vai utilizar, um software. Você vai digitar, no caso do Windows, /interrogação. E aí vai aparecer uma ajuda descrevendo quais parâmetros você pode utilizar. Se você estiver utilizando o ambiente Linux, você vai colocar o nome do comando, 2 sinais de menos, tracinho, help. E aí vai aparecer uma ajuda. Também no Linux existe um manual, você digita o nome do comando e ele vai detalhar. Então, é só para que a gente desmistificar um pouquinho aqui a questão do ping, que não é só ping e você aponta o computador. Então você pode informar tamanho. É aquilo que eu falei, por exemplo. Você pode definir tamanho, você pode definir o tempo de vida. No caso do tamanho, é o que eu falei no caso da rede Windows 98. Não sei quem já passou por isso aqui. Mas no caso do Windows 98, antes de sair o ESR2, que foi uma variação, uma proteção, se você tivesse um laboratório com 20 máquinas Windows e você aumentasse o tamanho do pacote PIN, todas as máquinas davam tela azul. Então, muita gente às vezes colocava laboratório em escolas, faculdades, escolinhas de informática, e aí alguém sabia disso, chegava lá com um arquivo de lote ou digitava, simplesmente mandava para todo mundo, daqui a pouco a rede todinha estava parada. Então, quer dizer, você consegue interferir a partir de parâmetros no uso do protocolo ICMP. Então, aqui rapidinho, para a gente não gastar muito tempo, TTL, o tempo de vida, número de saltos também, quantos saltos você vai aguardar, ou seja, você quer que o ping trate quantos saltos no máximo, quantos roteadores. Já imaginou você dar um ping com um número muito grande de roteadores? Você vai ter que aguardar o processo entre todos os roteadores e para quê? O que você vai poder fazer com essa informação? Então seria um cenário muito específico para você utilizar. Traced ou Traced Route também tem vários parâmetros. Rapidinho aqui. Já passou. Eu pensei que eu tivesse colocado aqui
uma telinha, mas no laboratório a gente utiliza esses dois recursos aí. Aí a gente vê os parâmetros que são utilizados. Pessoal, assunto interessante também em cima de TCP é NAT. Pessoal, já falei de NAT aqui, estão lembrados? Rapidinho, né? Network Address Translation. Tradutor de endereço. Cenário mais interessante do NAT. Tem uma rede com IPs privados. Agora se lembra dos IPs privativos? Então tem uma rede com IPs privativos. Quem é que vai dar um exemplo para mim aí de rede com IP privativo? Da classe A, quem que sabe? 10.0.0. Da rede classe B, 172, 16, 01. Da classe C, 192, 168, 0. Aí desse 0 vai até 255. Então, redes classe C. Então você tem uma rede privativa. E você precisa acessar a internet. Veja o cenário. Classe B. Ok? 172.18. São os hosts. Aí vejam esse símbolo aqui. O que é isso aqui, gente? Lembram desse símbolo? Dá sinal de diversos caminhos, rotas, roteador. Eu tenho 172.18.330, que é o endereço desse dispositivo aqui para comunicar com a minha rede local. E aí tem um endereço, né, reconhecido, roteável, também chamado de IP real, em termos de cenário profissional. Muita gente vai falar, fala num IP real. Então, ao contrário do IP privativo, você tem um IP real. O IP real, IP público, nesse caso, 224.5.8. Este endereço público roteável é o endereço que os roteadores são capazes, né, de identificar na grande rede internet. Esses dispositivos vão acessar a internet, por exemplo, acessar um servidor HTTP, browser, e eles vão fazer isso ao mesmo tempo. Para esse servidor que está respondendo à requisição desses três equipamentos aqui, na verdade só existe esse endereço. Aqui, recapitulando os IPs privativos, esse cenário, IP de origem 172.18.3.1, vai para o roteador envia para o servidor da internet, e o servidor da internet devolve para quem? Para o roteador. O roteador vai ter que identificar esse pacote e entregar na respectiva máquina da rede privativa. Pessoal que não está prestando atenção aí, aqui nós temos então um esquema de como funciona a tradução de endereço. Vejam só. Origem 172.18.3.1, 25.8.2.10, vai para o roteador. O importante é vocês observarem que existe aqui uma tabela de tradução. Ou seja, o roteador consegue identificar o endereço externo e o endereço privativo. O grande desafio, que ainda não está esclarecido aqui, é o seguinte: se você tiver 3 computadores na tua rede privativa, passando por um servidor, aliás, por um roteador, esse roteador tem comunicação com a internet, e cada um destes computadores da rede privativa estiver utilizando um servidor diferente lá fora, vocês concordam que fica muito mais fácil fazer a tradução? Por quê? Aquele que fez a requisição para o servidor A, quando o servidor A responder,
o roteador entrega para aquele que solicitou. Imaginem agora a seguinte situação: se todos os computadores da rede privativa tentarem acessar o mesmo servidor ao mesmo tempo, do lado de fora, e essa máquina responsável por fazer a tradução tiver que fazer a entrega dos pacotes. Então a forma de se fazer isso é a seguinte: acrescentou-se uma porta responsável por manter o serviço funcionando entre a aplicação que está nesse roteador, nesse equipamento que está implementando o serviço de NAT. Outra coisa interessante em relação a NAT: tem gente que vai marcar na prova lá que NAT é protocolo. NAT não é protocolo. NAT é uma técnica para traduzir os endereços internos da rede. A partir de uma porta privada, ou seja, no momento que o computador da rede local estiver se comunicando com o computador da rede externa através da máquina que está fazendo serviço de NAT, essa máquina vai estabelecer uma conexão com uma porta, ou seja, vai utilizar um endereço de porta lá na camada de transporte diferenciada. Esta porta é uma porta privativa, privada daquela comunicação. E a partir dessa porta, o servidor vai conseguir distinguir quais são os pacotes que estão voltando do servidor da internet, sendo entregues no roteador, para que ele possa entregar ao seu respectivo computador local. Então, dessa forma, a gente imagina o seguinte: é como se você tivesse um canal de comunicação múltiplo envolvendo o roteador e o computador que está lá fora. Então seria mais ou menos o seguinte: rede local passando por um servidor, e esse servidor está lidando com a internet e que está chegando em um servidor remoto. Quando o primeiro computador, Rust 1, direcionar-se a partir do roteamento, ele vai achar o caminho, estabelecer uma comunicação com o serviço NAT. O servidor está aqui implementando NAT, talvez uma série de outras funcionalidades, mas ele vai conseguir fazer o seguinte: vai manter uma conexão com esse Rust, e este servidor vai manter uma conexão com o Rust do outro lado. Ele vai utilizar portas diferentes para manter esta conexão com essa máquina local. Quando a outra máquina estabelecer a comunicação, ele vai fazer a mesma coisa, utilizar a mesma porta que o servidor remoto está fornecendo, mas ele vai estabelecer mais uma sessão com esse computador lá fora. E ele vai ligar desta forma com o servidor. Para que ele consiga distinguir cada uma das conexões, ele vai utilizar portas privativas no servidor que está fazendo NAT e diferenciar os pacotes. Qual que é a vantagem do NAT? Vantagem do NAT? Bom, uma das vantagens do NAT é o seguinte: NAT surgiu por causa das limitações de endereço IP. Então, para começar, você consegue, a partir de milhares de endereços que não são reais, comunicar com os servidores reais. Então, muita gente diz que NAT é proteção. NAT não foi criado para proteger rede, embora forneça uma sensação de proteção. Por quê? Se você realizar um ping na internet, você não vai chegar nesse computador, porque o endereço dele é privativo, os roteadores não vão levar isso para lá. Então você não vai chegar nele. Se você realizar um ping nesse servidor NAT, essa porta dele que está comunicando com a internet, você consegue encontrar. Agora, a partir do NAT, eu consegui fazer com que diversos dispositivos tivessem acesso e usassem a internet para prestar serviço. Ah, sim, isso é um túnel. Não, não é um túnel, é tradução mesmo. Vamos imaginar uma outra situação.
Eu coloquei, vamos imaginar que eu coloquei o seguinte, eu coloquei um serviço de web nesse servidor. Igual o VNC. De certa forma embora o VNC está estabelecendo uma comunicação. O VNC usando o bloco do IP desse H1 e liberar a porta, as duas portas do VNC. E na hora que eu estiver lá de fora, eu consigo redirecionar para o host. Então, na verdade pode ser isso que eu ia explicar agora, mas eu faço a mesma coisa. Vamos imaginar então que você quer acessar a tela desse computador. Esse computador não tem o endereço IP real. Então, se você chegar no outro computador que está aqui na sua casa, vai passar pela internet, vai chegar aqui e o seu objetivo é chegar nesse computador, qual vai ser o problema? Se você colocar o IP dele, esse computador não chega aqui. Você vai ter que colocar o IP de quem? Desse roteador, que tem o IP real. Aí você pode configurar um serviço de roteamento, ou seja, no roteador você também tem um recurso chamado de direcionamento. Aí ele vai encaminhar esses pacotes para esse equipamento aqui. Para isso você vai ter que especificar uma porta e essa porta vai ter Pessoal, eu não estou ouvindo. Então, bridge, por isso que a gente ainda vai voltar em alguns dispositivos na camada de enlace. Bridge é quando você pega duas interfaces de rede, por exemplo, transforma essa unidade de rede, essas duas interfaces de rede, numa só. Os pacotes que chegarem, forem destinados, o pacote físico lá na camada de enlace, os pacotes que chegarem numa interface A, também chegaram na interface B. Então, de certa forma, você criou um caminho, por isso que é chamado de grid, é uma ponte. Mas veja bem, a grid é só na camada de enlace. Ela não trata roteamento para cima. Então, toda vez que você coloca duas placas de rede em grid, você está colocando essas placas para trocar informações dos dois segmentos de rede. Então, de certa forma, não deixa de ser um caminho para você chegar na internet. Mas você vai ter que definir uma rota para que você consiga direcionar. Esse pacote vai para determinado equipamento e esse vai para outro. Mas a grid também acaba se tornando uma forma de você acessar outra rede.